Shalom, shalom. Primeiro, meus irmãos, eu quero que aqueles que não fizeram comentário na última live, já, por favor, já traga o seu resumo, a sua síntese daquilo que você entendeu do filme. Eu já quero aproveitar esse primeiro momento para aqueles que não fizeram, e aí você ganhou agora, né, mais de 15 dias. Vou estar lendo aqui, me enviou no privado aqui, e isso já é válido, né? Sobre o filme. A questão do padre dá uma impressão que ele foi levado pelo mundo, levando a situação de um jeito como se ele não pudesse julgar um demônio. Como se agora eles aceitam, né, que isso é uma situação de escolha. Ao invés de levar com seriedade e fazer a expulsão, tanto que no começo o demônio tem receio e medo, mas depois ri e muda de ideia em relação ao padre. Sobre a crença do psiquiatra, mesmo no fim do filme, ele continua se dizendo ateu, o que demonstra a frieza de muitos ao que o Eterno nos deu. Se mesmo após ele ter sido possuído, visto que tudo o que aconteceu, ele ainda não acredita em nada, sendo que teve provas de um lado ruim, Deus nos deu a vida, o mundo em que vivemos, tudo o que temos, e mesmo assim há quem não acredite. Com provas do outro lado, mesmo assim continua sem crer. Vemos assim que, infelizmente, muitos vão se perder pela dificuldade de reconhecer a Deus, não aceitar a sua existência. Outro ponto é que sempre o pastor Gerson fala, não adianta abrir a Bíblia com o Salmo 91 em casa e achar que vai afastar a coisa ruim. O próprio demônio no filme fala que de teologia ele sabe tudo, que ele conhece melhor que os homens. Não o assusta sobre as mortes que ele mostra ao psiquiatra que ele foi o culpado e as normalidades do mundo de hoje. Para o psiquiatra, ele agiu de acordo com a normalidade do mundo, fazendo procedimentos que, legalizados, então está certo. Pode matar a mãe, pois era mais conveniente, não por ser a hora dela. Pode abortar, pois não estava preparado para ser pai. A criança não teve escolha. O homem acha que tem o direito de decidir se o outro será executado, pondo fim à vida de outro. Sendo o nosso fim, Deus já escreveu. Em todos os momentos, passando por cima da palavra de Deus, tem para cada um de nós, mas para o mundo, tudo ocorrendo de forma legalizada. Isso nos mostra que não devemos nos curvar ao mundo e suas normalidades, que muitas vezes vão em um rumo contrário à nossa crença e fé. Aline. Este é o comentário da Aline. E aí eu quero ouvir agora, né, os irmãos aí, que já são 15 dias. Por favor. Pastor, o que eu absorvi do filme, se não fosse um pedido da comunidade para assistir, eu não assistiria, não, pelo fato de como o filme começa, né? E a forma do filme, a sua história. O que eu absorvi, o que eu vi ali foi um debate, né? De um demônio no corpo de uma pessoa, com um psiquiatra que foi tentar descobrir o fato do que ele fez, né? Aí ali ele foi pego de surpresa com isso. Mas como ele não tem crença, não crê em Deus nessas coisas, ele não acreditou no início que poderia ser um demônio no corpo do rapaz que estava preso, né? Aí ele foi apenas tentando acreditar quando o demônio começou a falar para ele coisas pessoais dele, né? Aí ele ficou com um pé na frente e atrás. Mas mesmo assim, no decorrer da história do filme, a gente viu que ele não acreditou no que poderia ser um demônio. Mas o que me surpreendeu, pastor, é que como ele estava no corpo do rapaz, eu nunca tinha visto dessa forma, não, sabe? Porque quando o psiquiatra chegou ali,
poderia ser qualquer outra pessoa, em vez do psiquiatra, que não entenderia, não acreditaria, porque o rapaz fez homicídio, fez essas coisas erradas. Como poderia acreditar que seria um demônio? Mesmo falando daquelas formas, só se igual ele começou a revelar coisas que só o psiquiatra sabia. Aí dava para, né, espiritualmente, fosse uma pessoa que acredita em Deus, essas coisas, acreditaria. E isso me deixou meio assim, encabulado, porque, não, velho, é muito complexo da forma que o filme especifica, porque o demônio começa a falar, né, sobre as coisas do princípio, do Criador, né, do que forma que foi expulso, como que ele desceu dos céus, mas o ponto que eu tô querendo chegar é que, tipo assim, o rapaz que estava preso ali estava sendo usado pelo inimigo, pelo demônio, servo de Satanás. Como que ele teria o livre-arbítrio de escolha? Que quando ele se transformava no demônio e quando ele voltava ao normal. Aí ele tentava conversar normal, mas só que o demônio tinha mais força sobre ele e voltava sobre ele. Qual Eu fiquei me perguntando seria a escolha dele ali, o livre-arbítrio dele ali. Se foi o demônio que fez ele matar aquelas pessoas, como no começo do filme, aquele senhor suicidando. Aquilo foi a obra do próprio demônio que estava no corpo desse rapaz que estava preso. Então, tipo assim, eu fico me perguntando para nós aqui, se isso acontecesse com um de nós, como seria a nossa escolha se o demônio estava com mais força do que a pessoa? Nem um comentário que eu estava vendo que foi dessa forma que aconteceu com Judas, que Judas não teve escolha. É o que o demônio falou lá, que ele usa, né, os pontos, ele vai dando carta. E Judas, ele mexia com a parte financeira, né, dos discípulos, do que Yeshua adquiria no decorrer da caminhada. Então ele foi comprado com dinheiro. Mas, igual no comentário que eu vi, Judas também estava em possessão demoníaca. Então ele não teve escolha de não trair Yeshua. Aí, tanto que depois, né, a gente sabe que a morte de Judas ele suicidou, da mesma forma no começo do filme. É isso que eu fico me perguntando. Então, ele não teve escolha, porque o demônio estava mais forte, entendeu? Esse filme me fez pensar muito, porque o rapaz que estava sendo preso, quando estava sendo interrogado pelo psiquiatra, ele não tinha escolha de querer falar. Sempre o demônio, quando via, já voltava e pegava autoridade em fala, entendeu? Tanto que quando ele voltava, o demônio, ele falava, não, ele que mandava eu fazer, ele que mandava eu fazer, entendeu? Então ele não teve escolha. É isso que quando der, o senhor puder tirar minha dúvida e poder me falar. Porque se isso acontece com uma pessoa aqui no mundo, que acontece, é igual eu vi num comentário, a pessoa perguntou, isso é fatos reais? Sim, isso acontece. Então é fatos reais. Não é uma história contada, mas é um fato real. Isso acontece no nosso dia a dia. A gente vê igual pessoas suicidando. Então pode ter sido alguma coisa dessa mesma forma. Um demônio com total controle sobre a vida da pessoa fez ela pular, igual no começo do filme. Ela não teve escolha. Entendeu? Porque o filme deixou bem claro isso. Que com o cara que estava preso, a gente via duas pessoas. A pessoa que era o rapaz e o demônio que incorporava nele. Tanto que quando o padre chegou, o demônio ficou assustado, mas, né, é o que a gente vê hoje também. No decorrer ali, depois do susto, ele já ficou normal e viu que o padre poderia ser, né, apenas um chegado, né, porque não fez nada, só virou as costas e saiu andando, falou que tinha que falar com ele e saiu andando. Então, eu queria, nesse ponto, depois que passasse as oportunidades, na fala do pastor Gerson, do pastor Wagner, explicasse isso, que qual foi o livre-arbítrio do preso, se o demônio estava com toda a autoridade sobre ele, na vida dele. Tanto que até no final do filme, quando ele sai de lá, o demônio, né, se incorpora na mulher e fala, né, com ele de novo. Então, tipo assim, então o demônio ia ter autoridade na vida daquela mulher também, entendeu? Então eu penso assim, então é só se Deus ou Yeshua quisesse intervir na vida dele ali que tudo acabasse, porque isso pode acontecer com qualquer um. Eu penso assim, até nós que está no caminho, né? Agora eu quero entender se isso foi brecha do preso. Não conta a história da vida dele antes, só fala que ele,
né? Já começa a história contando ali sobre o que o psiquiatra queria saber, se foi ele que matou, entendeu? Então, o que eu absorvi do filme foi isso, que me fez até lembrar dessa parte de Judas. Eu agradeço a oportunidade. Opa, Muito bom. shalom, shalom. Aqui, eu não sei quem que vai comentar mais, mas dessa colocação do Wesley, eu quero colocar uma ideia que eu tenho, porque aí depois, se os pastores forem corrigir aí, ou atestar que está certo, né? Essa questão do livre-arbítrio aí. Eu acho que lá pelo filme, eh, o Satanás, né, falou, o demônio falou lá na boca do cara que a possessão, ela não vem de uma vez, né? Aí ele falou dos estágios da possessão. E aí ele citou lá a tentação extrema, eh, manifestação pela obsessão e depois subjugação pela possessão. Ele falou os níveis lá. E aí ele deu um exemplo que pode começar no roubo de um carrinho quando você era criança. Então, assim, no meu entendimento, tá? Pode ser que eu esteja errada. É, aquele estágio que o preso já estava ali, ele já tinha aberto tantas brechas, tanto que o próprio demônio fala que o serviço com aquela pessoa já tinha acabado. Por quê? No meu entendimento, a proposta do demônio, ele é usar as pessoas, até o ponto também de destruir a vida daquela própria pessoa a qual ele usa. Ele já tinha usado tanto a vida daquele preso que a saída, ele já, tipo assim, a saída ali agora seria só eliminar com a própria alma dele. Ele chegou num estágio de que ele abriu tantas brechas que aí não é porque ele não teve o livre-arbítrio mais, ele deu a oportunidade para o inimigo ter, de acordo com os níveis ali, com as tentações, né, que foi evoluindo em grau, intensidade e em frequência, ele foi tanto dando as brechas, que chegou um momento que ele não teve controle. No meu entendimento, depois vocês me corrijam se eu estiver errada, por exemplo, é como um vício. Tipo assim, a pessoa não fica viciado de uma hora para outra. A gente lida, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de lidar com pessoas no vício que elas choram. Tipo assim, elas querem, mas, tipo assim, foi dando tanta brecha, tanta brecha, tanta brecha. Tipo assim, a pessoa, por exemplo, hoje eu não tenho o vício da bebida. Eu posso beber até cair hoje, mas se eu não beber mais, tipo assim, aquele vício ele não vai ter domínio sobre mim. Mas a partir do momento que eu bebo hoje, eu bebo um copo, amanhã eu bebo dois, ou eu bebo hoje até cair, amanhã eu bebo até cair de novo, vai chegar um momento que eu não vou ter mais domínio daquilo. Aquilo vai ter domínio sobre mim. Eu acho que é mais ou menos assim, igual essa possessão aí. Não que Deus tirou o livre-arbítrio, mas que a pessoa ela deu tanta liberdade, abriu tantas brechas, foi evoluindo, né? Aquilo que o demônio foi oferecendo, a pessoa foi caindo, que chegou um momento que a pessoa literalmente foi entregue a Satanás. No meu entendimento é isso, depois vocês me corrijam se eu estiver errado. É uma excelente pergunta para nós colocarmos em prática as parashot, colocarmos em prática os discipulados sobre muitos assuntos na qual nós já falamos. E eu vi que os irmãos escreveram algumas coisas aí no chat, mas eu queria que os irmãos participassem aí concernente à pergunta do Wesley aí. É forte a pergunta, gostei da explicação da Cristina. Os irmãos foram colocando aí, vou ler aqui o que os irmãos foram colocando, mas eu quero que os irmãos, por favor, participem mesmo. Foi colocado aí, o demônio já às portas. O abrir da porta cabe à nossa escolha. Como o faraó endureceu o coração, posteriormente foi o Eterno que endureceu o coração dele. Foi colocado aí, faz o L, o anticristo bem debaixo de nossos olhos e narizes. Muito crente fala isso. Trair minha esposa. Foi o demônio que estava em mim. Joga a culpa sempre no demônio. Da mesma forma, foi o preso. A princípio, ele agiu por conta dele. Digo, nas primeiras vezes. Posteriormente, o demônio tirou o livre-arbítrio dele. Mais fácil falar que é o demônio do que tratar caráter. Por favor, pode abrir o microfone aí e falar, meu irmão. Um comentário com base no que. Com base na Torá, né?
que somente nós sabemos que o anjo portador da luz, né, Lúcifer, ele só faz duas coisas, né? Aquilo que Deus permite, né, que ele faça, e aquilo que Deus queira que ele faça. Nós vemos pela história de Jó, por exemplo, que ele entra entre os filhos de Deus e pede permissão a Deus, né? Ele observa, né, a vida de Jó toda abençoada, Jó todo próspero, né? A vida de Jó sempre ali progredindo cada vez mais, né? E ele responde a Deus, quando Deus fala: observaste o meu servo Jó, justo, fiel, não há outro como ele na face da terra. O que que ele responde? Ele fala: mas é lógico, o senhor o cercou com uma sebe de fogo, uma parede de fogo, eu não posso tocá-lo, né? Eu não posso tocá-lo. Tudo que ele faz, o senhor abençoa, né? Aí é lógico. A sebe de fogo o cerca, né? A parede de fogo. Então Deus faz o quê? Dá a ele permissão, né? Permite que o demônio vá lá e toque em tudo que Jó possui. Não na vida, né? Você vê que ele fala, mas na vida dele não. Toque então em tudo que ele possui, mas na vida dele não. Agora, eu creio que com base nisso, né, existem situações aonde determinadas ações das pessoas podem trazer permissão da parte de Deus em que o demônio requeira tocar na vida daquela pessoa e Deus permitir. Porque no mundo só acontecem duas coisas: o que Deus quer que aconteça e o que Deus permite que aconteça. Seria só esse parênteses que eu queria deixar aí. Muito obrigado. Fantástico a observação de cada um aí. A pergunta ela é excelente. E nós precisamos de sair aqui desta live com essa resposta. Foi colocado aí, o filme nos mostra exatamente qual é a narrativa que o demônio cria para nos enganar. Um filme essencial para quem realmente quer compreender a atuação do mal no mundo e na vida das pessoas. A possessão possui etapas, estágios, tentações extremas que vai aumentando em frequência e intensidade. Obsessão e subjugação em primeiro grau, que é quando Satanás já faz o que quer com a pessoa. Quando tive a experiência que disse semana passada, no discipulado, o espírito que estava naquela pessoa conversando comigo era algo ruim, mas no fim, aquilo que saiu da boca dele era uma mensagem que eu poderia mudar, sofrer uma mutação de mente e posteriormente de vida. Então, eu perguntei se ele era o bichão ruim, porque veio falar comigo. Ele disse: eu faço o que meu pai me manda fazer. Veja bem, em cultos, na terceira fase do mover do Espírito Santo, na época em que o Espírito se manifestava nas igrejas e expulsava-se os demônios até perante o altar ou entre a multidão, a gente encontrava classificação de demônios, mas não por estágios de possessão, mas por classificação mesmo de níveis que eles ocupavam no inferno, né? Um exemplo clássico disso, por exemplo, quando Jesus fala para os discípulos: passemos para outra parte, para outro lado do mar da Galileia, que ele sai do lado judaico, Tiberíades, e vai para o outro lado pagão, e ele encontra ali em Gadária, o Gadareno, não era um só, na verdade eram três, na verdade, mas ele entrevista um.
você vê que o próprio demônio ele se classifica. Ele fala: não somos um, não sou um. Aqui é uma multidão, né? Multidão. Meu nome é multidão. Já teve outros casos em que eu presenciei em que o demônio se classificou como potestade, ou seja, ele tinha um principado no inferno, um lugar especial, né? Outros já se classificavam como servos, assim como você mesmo disse há tempo atrás, vim fazer o que o meu pai me mandou, né? Quer dizer, então, se o indivíduo vai abrindo as portas lentamente, é um fato, mas que existem classificações de anjos caídos diferenciados, isso existe. E dependendo do anjo caído que tomar posse do cidadão, ele acaba com o cara da noite para o dia. Principalmente se for uma recaída. Por quê? Disse Jesus: saindo o demônio daquele indivíduo, procura lugares, começa a passear por lugares áridos e vazios, não encontrando descanso, retorna e traz com ele o quê? Mais oito ou sete amigos dele. Não sei se é 8, se é 7. Não me recordo agora. E o estado daquele homem agora se encontra muito pior do que aquele primeiro. Existem casos, 90% dos casos, que quando é uma repossessão demoníaca, ou seja, o demônio saiu e voltou, o cara morre. Porque ele já não volta mais bebendo uma garrafa de pinga. Ele volta bebendo 5 garrafas, 10 garrafas de pinga, né? Porque ele não está alimentando mais um, mas agora ele alimenta 8. Então já não é um demônio de classe baixa, já é uma potestade que habita ali agora. Aí dentro do cidadão já tem um chefe, já tem um subchefe, já tem um servo, né? Porque são 8 que estão ali agora, né? Até chegar ao ponto de ser multidão, né? E quando chega a ser multidão, aí o estágio é o estágio, na minha opinião, já é o estágio final, né? Óbvio que para o poder de Deus isso não é nada. Se assim desejar Deus e quiser, como foi com Yeshua, no lado pagão, do outro lado de Tiberíades, o que Yeshua falou? Sai dele e entra nos porcos. Pronto, acabou. O homem ficou liberto de um minuto para o outro. O poder de Deus é infinito. Mas eu não creio que existam estágios em que você vai liberando espaço. Eu creio sim que você facilita a entrada dele através das suas atitudes. Mas os níveis de degradação são pelas potestades que vão entrando. O acúmulo de anjos caídos que vão achando brecha e vão se alocando e encontrando repouso ali. E saindo dos lugares áridos aonde eles se encontravam. Né? Fica aí observando. Muito obrigado, observação excelente, e vamos precisar disto, dos textos, dessa situação toda que o senhor narrou, e não precisar dela demais para conduzir a luz da Torá, da Brit Hadashah, em cima do filme, né, a situação que aconteceu no filme ali. Então, vamos ouvir esse trecho. Você acredita em possessão demoníaca? A ideia de uma entidade maligna controlando os pensamentos e ações de uma pessoa? Não. Então você não vai acreditar em nada que eu vou contar pra você. O que eu acredito não importa. O que importa agora é o que você acredita. Não tem essa de acreditar, James. Existe o conhecimento. Isso nós temos. Tá bom. E quando possuiu o Edward? Não é assim que funciona. Não dá pra só possuir uma pessoa. Precisamos de muitas permissões. Tá me dizendo que é um processo? É claro que é. Como funciona? É bem complicado. Fala pra mim. Sou mais esperto do que pensa. Mais esperto do que eu penso. Muito boa. Tá certo, James. Oferecemos uma série de tentações.
que vão aumentando em termos de duração e intensidade, grau de iniquidade moral. Aos 3 ou 5 anos, talvez um roubo de um carrinho de brinquedo possa fazer uma grande diferença. Depois seguimos para coisas maiores. Aos 8, a avó apresentei a ele com um tabuleiro de Ouija, que dá acesso à tomada de decisão dele, e começamos a guiar ele sem que ele perceba ou questione quem o está realmente guiando. Com muitos sims e poucos nãos, isso nos dá controle sobre as vítimas e seus processos físicos e mentais. Isso faz sentido, James? Parece aleatório, quase acidental. É isso, é o que queremos que vocês pensem. Temos um nível de propósito além da sua compreensão. Na verdade, de todos ao redor dele. Amigos e família nem mesmo notaram as mudanças. Aconteceu de forma progressiva. A polícia achava que o Ed era assim. Sabemos o que estamos fazendo, quando, onde e como ele está dando consentimento, e o exato momento em que alcançamos cada novo grau de controle. Grau? O controle do hospedeiro ocorre em etapas. Existem estágios, cada um com seu próprio nome e características. E quais seriam? De baixo para cima temos a tentação extrema, a infestação pela obsessão e finalmente a subjugação pela possessão. E Edward Wenninbrake? Está possuído. Por isso estamos tendo essa conversa. Sim, ele é nosso. Nosso? Daqueles que residem abaixo. Meu mestre é muito generoso com os brinquedos que ele dá para suas crianças. Subjugação em 1º grau. Não! Ninguém te quer aqui, padre! Ninguém precisa de você! Pelo contrário. Eu chamei ele. Obrigado por vir. Padre Lois, pode me chamar só de Lois ou Lou? Dr. James Martin. O senhor já esteve com ele? Não. Eu tentei. Ele sempre recusou ajuda espiritual. O que você quer comigo, filho de Deus? Veio até aqui me atormentar antes do tempo! Ele afirma ser um demônio. O carpinteiro te enviou para zombar de mim? Pro seu azar, eu não sou alguém que pode ser expulso tão facilmente, eu sou. A sanidade sempre foi um problema aqui. Não é? Infelizmente, os filmes encheram nossas mentes com imagens que são em parte metafóricas. Não devem ser levadas a sério. Não estou aqui para te machucar, Edward. Estou para te ajudar. Para te deixar à vontade. Para se sentir confortável. Eu nunca conheci um demônio. Nunca fiz parte de um exorcismo e não espero fazer parte de um. Às vezes, coisas que nos incomodam são nossos medos e pensamentos confusos. Então, você não considera a possessão demoníaca uma possibilidade? Nosso entendimento já está mais avançado. Bom, eu agradeço por me dizer isso. Eu me sinto muito melhor. E, Lu, eu estava errado a seu respeito. Devia ter te convidado para vir me visitar antes. Mas eu estou feliz que tenha vindo. Eu estou feliz que nós estejamos nos entendendo. Quer que eu fique aqui? Não precisa, não. Bom, se precisar de mim, estarei disponível. Vai estar disponível, Lu? Até o momento da sua... Até o momento do quê, Lu? Até o momento de eu fritar? Deus te abençoe, filho. Você vai estar disponível até eu fritar! Lu! Quando, Lu? Quando, Lu? Qual é a sua resposta, James? Você aceita o que meu mestre ofereceu? Eu sou o ser mais racional possível que você vai conhecer. Então prova, me faz acreditar. Prova que você é um demônio. Ok, James. Me convida para entrar.
Me deixa habitar em você. Eu não vou fazer isso. Por que não, James? Você é ateu, tá lembrado? Tá com medo do quê? Não vou jogar seu joguinho. Já está jogando, estamos jogando juntos. Agora siga as regras e me deixe entrar. Não. Então pra que toda essa pose? Você é um fingido que nem ele. Tá querendo só testar a validade das próprias convicções. Tá bem. Só que se eu concordar, eu também posso fazer um pedido. Eu tô começando a gostar de você, James. Combinado. Tá bem. Faz isso. Pode me possuir. Tem a minha completa, irrestrita e irrevogável permissão. Eu estou aqui. Como é que é? Vai lá. Anda. Estou aqui. Parece que não está acontecendo nada. Não zomba, não. Você acha que venceu, mas não venceu. Eu consegui exatamente o que eu queria. Você disse que ia provar que é um demônio, mas até agora só me fez perder tempo. Estamos indo. Edward Wainwright, antes que a sentença seja executada, tem alguma última palavra? Qual é a sua resposta, James? Você aceita o que meu mestre ofereceu? Mene, tekel parsin. Tudo bem? Você devia ter aceitado minha oferta, James. Não. Espera aí. Me ajuda. Calma aí, cara. O que tá vendo? Tá tudo bem, já acabou. Ele não me larga! Baixa essa arma! Ele não me larga! Quem, doutor? Ele! Oh! Que é isso, doutor? O dia foi longo. Dá a arma de volta pro detetive. Vamos pra casa. Pra trás. Dê espaço pra ele. Cuide sobre tudo. Calma, doutor. Cuide sobre tudo. Calma. Oh! Você não quer fazer isso, doutor? Por favor, doutor. Deus. Me ajuda. Por favor. Me dá essa arma pra ele. Calma. Está tudo bem, calma. Mantém ele deitado. O que acabamos de ver, e principalmente perto da pergunta inicial do Wesley e todas as colocações aí, como que fica agora, Wesley? Com as respostas de todo mundo, com o que você mesmo já colocou aí, como é que fica? Fala comigo. Pastor, agora ficou claro para mim, né? Até foi o que o pastor Gerson pôs no final aí, né? São as nossas atitudes, né? Então, o livre-arbítrio da gente nos faz chegar a esse ponto aí. É que nem o demônio falou com ele aí, né? Até um erro de um roubo de um carrinho, quando é criança. Muito bem.
Então, nós prestamos atenção aí que Ra-Satã é tudo aquilo que o pastor Paulo falou, é tudo aquilo que vocês também já mencionaram aí, tanto nessa live como na anterior. Vocês já viram qual que é a estratégia dele e daqueles, né, na qual ele governa, mas, a princípio, a ordem é do Eterno, permissão do Eterno. A situação do livre-arbítrio, ele vem, nos oferece ali os pratos. Quem come os pratos que ele oferece é a pessoa. Ele é paciente, ele tem testes para você dos 3 a 5 anos, dos 7 aos 9, dos 12 a 15, na fase adulta, quando for velho, ou quando estiver em uma enfermidade. Em vários aspectos, ele chega apresentando ou representando os pratos. Um outro tipo de teste acontece quando nós reconhecemos o Mashiach. Quando nós reconhecemos o Mashiach e arrependemos dos erros do passado, espiritismo, catolicismo, umbanda, budismo, ateísmo, não importa o ismo que a pessoa tenha, ela será testada imediatamente. E se ela não passar no teste, ela vai ser testada novamente. Uma luta grande dos demônios com o novo convertido eles vão fazendo teste até ele desistir do batismo. Após o batismo, os testes continuam. Então, cada um de nós, que hoje, o conhecimento que temos é da forma como os olhos nossos estão abertos, porque temos a Torá escrita no coração e na mente, por entendermos e por estar claro para nós que Yeshua é a própria Torá viva, os mandamentos pertencem a um rei eterno, de um reino eterno, e que esses mandamentos são eternos. Tudo aquilo que se opõe aos mandamentos, uma vez conhecidos, e aí, quando eu me oponho, quando a minha prática é contrária, eu sou chamado de iníquo. Nesse exato momento que nós escolhemos errar, uma vez alcançados pela graça, os seres que vêm sobre a vida daquela pessoa não são seres inferiores, não. São seres, são principados e potestades brutas, fortes. E há, para nós, um chamado muito grande. Aquele que ouve a palavra sabe que ele tem que santificar a sua vida. E aí, o mandamento é: santifique-se ainda mais. Mas o livre-arbítrio é nosso. E lá também, no mesmo versículo diz: já que eu não quero me santificar, me limpar, então que suje-se cada vez mais. E esse sujar aí, se antes era um shedim ou outro, vem um punhado sobre aquela pessoa. O que nós vemos no filme, eu ouvi pessoas comentando que deu dó do Eduardo. Que deu dó. Que ele não merecia aquilo. Nós que estamos na visão nazarena, na visão da restauração, na visão messiânica, meus irmãos, aquilo que aconteceu no filme aí, acontece com qualquer pessoa que está na graça e cai dela. Então não basta eu somente ir participar do estudo do Shabat, não basta eu só participar das festas,
Não basta só acender as velas. Não. A minha prática, de acordo com que os mandamentos vão ficando claros para mim, a minha prática, as obras, tudo tem que fazer jus em conformidade com aquilo vai ficando claro para mim. Todo mundo sabe de onde Deus tirou, de onde Deus resgatou através de Yeshua. O filme também, que nós vimos, o que está ali é uma visão católica. É a teologia católica. Mas muito daquilo que nós aprendemos no decorrer da caminhada são várias situações que batem. Se for abrir aqui, só o testemunho que o Tiago, pela segunda vez, teve a coragem aí de colocar, de expor, só a frase dele, da última live, mas essa, já poderíamos fechar aqui. O inimigo nos enxerga como ratos que ele quer esmagar. Isso fica claro. E não tem esse negócio de faz o L. Ah, eu sou de direita. Ok. O filme não é de esquerda nem de direita. O filme é todos eles contra todos nós. É claro que a agenda da esquerda abraçou nefários e outros, mas a guerra é contra nós. Todos eles contra todos nós. E eu quero perguntar aqui, quero que vocês abram o microfone. As 3 mortes que, né, o possesso ali, né, que Nefários usou o possesso para dizer ali que o psiquiatra ele iria cometer, eu quero que os irmãos me respondam à luz da Torá. À luz da Torá. Eu quero deixar aí os pastores por último, Dr. Paulo por último, eu quero primeiro os irmãos agora. As 3 mortes, eu quero que o irmão fala. Como que ele entende essas três situações aí à luz da Torá? No caso, as 3 mortes, uma foi a da mãe, né, do psiquiatra, que foi uma eutanásia, tipo um suicídio assistido, né, como o demônio fala lá, tudo dentro da legalidade, né? Então, assim, a gente sabe que isso não está de acordo, né, com a Torá, mas o cara admitiu lá, principalmente nesse aspecto aí do filme, ele especialmente admitiu porque, no caso, a mãe já tinha se tornado um peso e também tinha uma herança, né, mais motivado por questões financeiras. A segunda morte, né, que é a do bebê, né, que foi um aborto, e aí o demônio ele comparou, né, que antes as pessoas construíram um templo para Moloque, que colocava as criancinhas lá, e hoje, tipo assim, as pessoas estão se comportando da mesma forma, só que estão vestidas de jaleco branco. Então, aqueles mesmos rituais, aquelas mesmas coisas assim de oferta, né, aquela criança Moloque, hoje está também acontecendo de forma em alguns países legalizados, outros não, mas tá da mesma forma. E a terceira morte, que é eu não sei como é que é o nome que dá ali, mas a pena de morte para aquele cara ali, né? Eu também acho que não é de acordo, porque o correto seria, sei lá, uma prisão perpétua, alguma coisa assim, mas a morte em si, apesar de, tipo assim, que a gente sabe da possibilidade do cara arrepender no último minuto ali, mas meu entendimento também não está de acordo, também não. Eutanásia, aborto, execução, todos eles de forma legalizada. Morte da mãe quebrou o mandamento, não honrar os pais. O aborto quebrou o mandamento, não matarás. E a morte do possuído foi o resultado de tantas brechas abertas.
Ex-premier da Holanda e sua mulher morrem por eutanásia dupla. É forte isso aí, hein, Rafa? Ela optou, né, a eutanásia porque não ia conseguir viver sem o marido. Suicídio assistido. Ela morreu junto. E aí, muito bem colocado, aí o pessoal fala, nossa, que lindo, isso que é amor. O marido ia morrer, a esposa, eu não fico sozinha, é meu grande amor, vou morrer também. Pois é. Então, pessoal, como é que fica aí se vocês forem questionados sobre a eutanásia? Quando é que eu posso fazer? Como é que funciona de acordo com a fé que vocês têm? O aborto, quando é que eu posso fazer o aborto? A execução, como é que funciona isso aí à luz da Torá? Tem execução, a pena capital na Torá? Olha a pegadinha da pergunta aí agora, hein? Essa foi boa, hein? Por favor, doutor Paulo, deixa para eles aí, deixa para eles. Eu já vi que o senhor já vai responder, deixa para eles aí, vamos esperar aí, por favor. Mas o que tem a ver a pena capital, se é que tem na Torá, com o que aconteceu no filme, né? É esse que é o intuito aí. Então, pessoal, abre o microfone, por favor, e participem. Obrigado aí pela Cristina que ela falou aí. Obrigado aí pelos irmãos que estão colocando aí no chat. Eu posso fazer eutanásia, meus irmãos? Um aborto? Em qual situação que eu posso fazer eutanásia? Em qual situação que eu posso abortar? Foi falado aí que aborto quando a vida da mãe está correndo risco. Irmãos, isso está na Torá? Está de acordo com a Torá? Vamos lá, chegou a hora. O irmão Tiago colocou um negócio forte aí. O aborto somente quando a vida da mãe está correndo risco. Procede, meus irmãos? Bom, eu até comentei aqui, eu entendo que nesse caso, uma mãe, sim, se a gravidez dela for de risco e correr risco de vida, ela deve optar por preservar a própria vida. Nesse caso, eu entendo que o aborto seria uma opção legal, vamos dizer assim, meu entendimento, né? Agora, com relação à eutanásia, de fato, eu não vejo nenhuma situação em que seria permitido, não. Não é um aborto vulgarizado da forma que tem sido praticado hoje, não, né? É um procedimento cirúrgico ali para de fato retirar o feto e poupar a vida da mãe, né? Lembre-se da lei. O que ocorre nessa situação? Quantos médicos salvam a criança e a mãe morre? Por que será? Um novo ser, a única entrada no mundo, né, de um novo ser, uma nova criatura, é nascimento de mulher. Picor nefesh, a prioridade da alma, da sobrevivência da alma. A mãe, eu não sei em que estado se encontra, mas já teve uma vida. Uma nova está chegando. Os médicos, 99,9, optam por salvar a criança, mesmo que a mãe esteja correndo risco de vida. Nós precisamos de ter uma resposta para nós não cairmos na armadilha de nefários. Foi isso que aconteceu ali no filme o tempo todo. Mas você pode agora, James. Você pode agora terminar, parar tudo. Você pode ligar para ela. Você pode ligar para ela, James, e cessar isso. Mas eu não estou preparado para ser pai agora. Minha vida, meu corpo. Nós precisamos de uma resposta de acordo em conformidade com a Torá. Para nós não irmos direto para o inferno achando que estamos cumprindo a lei. Se eu não entender a lei da Torá e empregar algo errado, meu irmão, a minha alma já vai ser lançada. Então nós precisamos de ter esse direcionamento.
colocar tudo o que aprendemos nos simpósios, seminários, para não cairmos na armadilha de Rassatã. Vamos responder essa do aborto? Quando é que eu posso fazê-la? Eu estou gostando das respostas, porque a pena de morte vai ser a última agora. Você está falando em fazê-lo, né? Então vem da parte de execução. Então, não adianta nem a gente citar a parte em que 30% dos nascimentos são abortivos, naturalmente, né? Aquilo que é natural, que já existe no reino natural, nós vemos isso acontecendo, beleza? Porque existe uma ordem, uma lei eterna que rege todas as coisas. Inclusive, no filme, quando o psiquiatra, né, entra com a sua formação ali, aí ele questiona o que é certo, o que é errado. Ah, mas quem diz que está errado? Aí o Nefasto responde: todo o reino, animal, vegetal, todo o reino, até o mineral, reprova a atitude que nós tomamos. Porque a lei é para todos. Mas nós precisamos de sair daqui com uma resposta da Torá, da Brit Hadashah, da Torá de Yeshua. Nós precisamos de resolver isso, para não cairmos nas tentações do dia a dia. Aí, o que está acima da lei? Que Deus deixou como opção e como saída para nós, até como uma permissão de quebra de Shabat, uma permissão de quebra de uma festa, que é a Picor Nefesh, né? A vida está acima da lei. Então, se muitas das vezes a lei não permite um determinado fato, mas se há uma vida em risco, a vida deve ser priorizada, ela está acima da lei. Veja que o próprio Yeshua disse: Shabat foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o Shabat. Assim eu digo, Deus fez o homem para a vida, e não para tirar a vida. Se minha fé provém da teologia liberal, irmãos, é penso, é punk. Os irmãos já responderam. Essa minha insistência, o Rafa, o pessoal que está comigo já sabe dessa insistência. Eu gostei da resposta de todos vocês. E foi colocado aí uma pergunta que ela não é simples não, meus irmãos. Mas as respostas que os irmãos me deram aqui, opa, a lei tal, vai até aqui, mas a vida está acima, ponto. Porque pode ser que um dia, esses 3 julgamentos aí, pode ser que chegue até as nossas mãos para decidir. E aí, eu tenho que estar apto para responder a razão da fé, da esperança que eu tenho. Eu tenho que liberar a Torá de Yeshua, como vocês estão fazendo aí. Foi colocado aí, ó. E se a mãe optar por morrer e salvar o filho? Alguém já quer responder essa aí logo? Aí, de uma forma bem clara, ela está praticamente suicidando, né? Tá praticamente cedendo a própria vida pela vida de uma criança, né? Do filho dela, no caso. Mas é como se ela estivesse entregando a própria vida ali. Exato. E o que disse Yeshua? Não há amor maior no mundo do que aquele em que você entrega a sua própria vida pelo seu semelhante. Eu tenho uma resposta de um médico aqui. Ele disse que sempre tentam salvar os dois, mas que em caso de escolha, normalmente preferem salvar a mãe, pois ela pode voltar a engravidar. Segundo ele, no caso é o marido de uma colega minha que é médico, é uma questão muito séria. Enfim, né? Já está dando para perceber. Eu já tinha, eu acho que tem isso, eu acho que até no código de ética da medicina, que no caso, por exemplo, de risco ali, eles tentam o máximo de salvar a mãe por essa questão mesmo, dessa possibilidade dela voltar a dar a vida, e o bebê ainda, tipo assim,
está na condição de, às vezes, nem sobreviver, né? Mesmo que, às vezes, o risco maior seja da mãe, né? Mas, enfim, né? Tá aí a resposta do médico. Eu acho que é um assunto muito complexo. Essa questão aí da mãe optar por morrer, né, tipo assim, a dar oportunidade, né, para o filho ali, eu não sei, né, eu acho que vale de caso a caso. Por exemplo, eu acho que se eu estivesse num caso que eu estivesse correndo risco de vida, eu preferia crer no milagre do eterno até eu ir para a cova, mas eu não teria coragem de fazer um negócio desse, porque, assim, não entra no meu cérebro. Para mim é como se eu tivesse cometendo um assassinato, uma coisa assim, né, eu acho que assim, para mim isso não colaria não, assim, eu ia preferir crer no milagre do eterno e caso não for, tipo assim, eu não tomaria essa frente de tirar uma criança, um bebê de dentro de mim porque minha vida está correndo risco, não. Muito bom. Eterno, ele diz o quê? Tema a mim, que sou o dono da segunda morte, mas jamais tema a morte. Eu conheço um casal que fez essa opção de salvar a mãe e sacrificar a criança. Eu vou dizer a você, eles morreram espiritualmente depois disso. Nunca mais eles foram os mesmos. Muita gente ficou com dó do Eduardo, fizeram montagem dele com um hambúrguer, com um chocolate. Muita gente falou, nossa, essa parte foi a que mais me emocionou, foi a que mais mexeu comigo. Aí outros culparam o padre porque ele deveria ter autoridade para expulsar o demônio e resgatar uma alma. Eu observei as reações das pessoas e, principalmente, eu estou com muito medo da grande maioria daqueles que creem, falando, coitadinho, coitadinho. E aí, as respostas que as pessoas estão colocando é apologia, meus irmãos, totalmente anti-Torá, anti-Bíblia. E esse debate nosso aqui, nós estamos levando para o lado ali, olha, e o sentimento da mãe, e o sentimento do pai, e coitadinho da criancinha, coitadinho da mãe. O que a Torá exige, o que a Torá nos ensina, o espírito da lei, como é que funciona isso? Aquilo que é plerosai, que nós aprendemos sobre plerosai, o que é pleno da lei, que é graças ao eterno revelado a nós. Ou, qual é o nível que eu estou de Torá para responder sem entrar a emoção? Sem dizer, coitadinho de Eduardo. Não há amor maior no mundo do que aquele que entrega a sua vida por amor ao seu irmão, quanto mais por amor ao seu filho. Palavras de Yeshua. Não temais a morte, temais a mim, que sou o dono da segunda morte. Então, esse negócio de porque eu tenho medo de eu morrer, eu vou sacrificar a criança. Você já pecou, irmão. Vai se converter, crente. Vai se converter. Se tem medo da morte, vai se converter. Porque morte é vida. Morte é o começo da vida. Não é o final das coisas. É o começo das coisas. Pois bem. E a pena capital? Se você for levado a um júri popular, você, da comunidade messiânica da reconciliação, júri popular, como é que vai ser a sua fala? Vamos imaginar, Rafa, só falta um voto. Nós sabemos que não tem a pena capital no nosso país, mas vamos, assim, trazer, até tem, foi aplicada uma vez só, mas ela existe, mas está lá em oculto. Mas, Rafa, ou depois cada um quiser abrir o microfone aí, chegou a sua vez de votar ali, pena capital para o camarada lá, como é que eu faço isso à luz da Torá?
Existe isso na luz da Torá? Israel no passado apedrejava e usava porque não havia juízo, não havia julgamento. Deus tinha necessidade de purificar o seu povo. Mas nunca mais houve morte em Israel, desde o tribunal rabínico. Ou, eu entendo em relação à Torá, mas eu vou ser bem sincero. No meu íntimo, visto tudo que eu tô vendo ultimamente, assim, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, eu acho que se eu fosse um juiz e tivesse pena de morte, assim, cara, sinceramente, eu acho que eu sairia fazendo a limpa. Assim, pesa falar isso, mas, ó, sou a pessoa errada para julgar isso aí, tá? É forte. Irmãos, que estamos no finalzinho, mas por favor, vamos fechar essa aí. Participem aí. Como é que seriam vocês? Qual que é a visão que vocês têm? Ah, você vai ter que dar o seu voto. O veredito ali. Vive. Lembrem-se da mulher adúltera que foi levada até Yeshua para ser apedrejada. Estava dentro da lei, conforme a lei de Moisés. Yeshua aquietou-se e calou-se. E a resposta de Yeshua mediante aquela pena de morte foi qual? Aquele que não tiver pecado está liberado, pode atirar a primeira pedra. E qual foi o resultado? A mulher olha e não vê ninguém mais. Todas as pedras caíram ao chão. E Yeshua responde: eu tenho poder para te julgar e te matar. Mas eu que tenho esse poder te digo: vá e não peques mais. Só acontecem no mundo duas coisas que é uma, a permissão de Deus, duas, a ordenança divina. Nada no mundo está sem o controle divino. Tudo está sob o controle de Deus. E se Deus te entregar o voto de Minerva, lembre-se de Davi, que julgou a si próprio. Davi, nós temos um caso a resolver aqui. Pois um homem muito rico, dono de muitos rebanhos, possuiu uma única ovelhinha de um pobre coitado que não tinha mais nada. E como se não bastasse, ainda o matou. O que faremos com este homem, Davi? Foi um teste ou não foi? Foi um teste. A sentença saiu da própria boca de Davi. O que Davi responde a Natã? Traga este homem a mim agora, porque eu vou virá-lo do avesso. E tudo quanto rico tiver, eu entregarei ao pobre. Natã responde: muito bom, Davi, muito bom. Pois o homem rico é você. E a sentença saiu da sua boca. Você está de parabéns. Eu digo, viva. Muito bom. Mais alguém? Porque nós somos e seremos confrontados com esse tipo de assunto. E aí, eu fico com aquilo que eu aprendo na Paraxá, no Shabat, eu fico com aquilo que eu aprendo no discipulado, eu fico com aquilo que eu aprendi na faculdade,
Eu vou dar a resposta de acordo com meu pai e minha mãe me criou, de acordo com o meu próprio achismo ou meu próprio conhecimento. É necessário agora. É necessário agora nós termos ciência disso. Porque uma escolha errada nossa, com relação a esses 3 assuntos, é claro que criaram outras perguntas, igual o Tiago colocou sobre o aborto ainda, por exemplo, que o homem, principalmente as mulheres, no caso de uma violência sexual, que culminaria em uma gravidez indesejada, teria o filho, criaria a criança, mesmo olhando para ela todos os dias e lembrando do acontecido, e do abusador, já que pode ter as características físicas bem realçadas do abusador. Deus permitiu que ele nascesse em perfeito estado? Ele não pode vir a ser uma bênção? Que culpa essa criança tem do ato? Boa resposta. Mas sempre vai ter as pegadinhas. Sempre vou optar pela Torá, pastor. Infelizmente, essa é a minha posição. Eu sempre vou optar pela Torá. O filme retrata de 3 polêmicas que está rodando os 4 cantos do mundo. É discutido esse assunto abertamente em faculdades, em simpósios, em seminários. A teologia está caminhando para o lado da teologia liberal por causa da palavra coitadinho, por exemplo. Aí eu não vejo assim. E o que nós estamos tentando traçar aqui hoje, nesse segundo momento, é a Torá, a Brit Hadashah, Yeshua, e como que eu respondo a essas questões. Gratidão eterna por cada um de vocês. Nós vamos terminar aqui, mas essas 3 perguntas, com relação a esses 3 assuntos, estão vivas, e nós precisamos ter uma resposta, um respaldo. É muito mais do que responder, eu creio porque creio. Nós precisamos de uma resposta plausível. Eu gostei de tudo aquilo que os irmãos falaram, das situações levantadas, tá? A gente está aqui, nós precisamos disso, porque o nosso estudo, o que vale do nosso estudo é a prática. Hoje, nós colocamos aqui nessa mesa redonda um debate. Isso que é gostoso de filme, ver e debater. Gostei também das oposições que nós tivemos aqui. Foram colocadas algumas armadilhas e as pessoas saíram bem, outras caíram, mas depois, opa, peraí, já vi aqui, eu entendi. Mas eu gostei, irmãos. E vamos confessar, nós precisamos estar aptos a responder. É claro que eu não estou dizendo de ganhar um debate. O pastor Gerson já nos ensinou sobre isso, ganhar um debate ou perder um debate. Mas quando o assunto é alma, a minha pergunta sempre girou em torno da palavra alma. Sua salvação. Você tem que dar uma resposta, você vai ter que fazer algo ali que pode evitar que uma vida seja tirada, ou quando é que pode ser tirada. E eu preciso que vocês tenham isso. Por quê? A Paraxá. O estudo que nós fazemos na Paraxá. O culto da noite no Shabat. E nosso discipulado, tudo que nós estamos aprendendo a respeito do Mashiach é simplesmente para mim colocar em prática agora. Como Yeshua responderia? Muitas respostas que foram dadas aqui, eu tenho certeza que os irmãos têm resposta. Mas não terminou aí a frase. Vai e não peques mais. Porque se você pecar, mesmo depois de tudo que aconteceu aqui, vai te dar um problema aí, porque a lei, ela é eterna. Houve uma aplicação do Espírito da lei? Houve graça pura? Sim, mas a lei é eterna e imutável. Sim. Então, quero deixar em aberto para um terceiro encontro nosso aí, meus irmãos, tá bom? Então, assim que o Rafa postar, vamos ver como é que vai ser feito aí, nós fazermos aí, e trazermos aí uma resposta. Vale a pena ver de novo, vale a pena pesquisarmos, vale a pena a gente trazer, olha, foi ensinado pelo pastor Gerson no discipulado tal, na Paraxá tal, teve esse assunto aqui, como é que eu faço com essa situação aqui? Então, meus irmãos, muito obrigado a todos vocês. Meus irmãos, shalom, shalom a todos, tá? Fantástico. Os questionamentos, as respostas, muito necessário que vocês colocarem em prática todo o aprendizado.
tudo que vocês ouviram nesses X anos de comunidade, ou de outras religiões na qual vocês estavam, se tratando de cristianismo, o que você já entendeu quando você leu as Escrituras. Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso terceiro encontro, em nome de Yeshua. Obrigado a todos aí, todos. O Eterno abençoe e guarde vocês. Shalom, shalom.